Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui e bem-vindos de volta ao nosso tradicional quadro Jogos Bons, mas que infelizmente ninguém liga. Já estavam com saudades do quadro? Pois é, ele tá de volta com força total e para essa segundona, Yooka-Laylee and Impossible Lair. Se segura na cadeira e bora pro vídeo. Lançado no ano de 2017 e desenvolvido pela Playtonic, Yooka-Laylee and the Impossible Lair é um jogo de plataforma e aventura em 2.5D. E a título de curiosidade, a Playtonic é uma equipe composta por ex-funcionários da Rare. E a Rare, por sua vez, é simplesmente a responsável pela trilogia de Donkey Kong Country, considerada por muitos um dos melhores jogos de plataforma já criado de todos os tempos. Então, olha a pressão que os caras tinham aqui ao produzir Yooka-Laylee and the Impossible Lair. E será que eles conseguiram honrar esse legado? É isso que nós vamos ver. Começando pela história, onde basicamente é a continuação do primeiro Yooka-Laylee, que aliás tem review aqui no canal. O vilão Capital B se apodera do livro mágico, no qual ele ficou aprisionado no primeiro game, e ainda rapta o esquadrão real de abelhas. E é então que a rainha Phoebe pede ajuda a Yuka e a Laylee para salvar o esquadrão e impedir os planos do malvado Capitão B. E já começando a nossa gameplay aí num rápido tutorial, a primeira impressão que eu tive, galera, é que a jogabilidade e a física estão muito bem alinhados, o jogo é muito polido e os controles são responsivos. E a física compatível com a proposta do game, sendo que todas as vezes que eu morri, eu senti que foi culpa minha mesmo, foi mais nubice do que qualquer tipo de erro no game. Quanto aos movimentos que você pode fazer, eles são os clássicos padrões: cambalhota, girinho no ar e linguinha que você pode pegar objetos e tacar nos inimigos. Mas espera um pouquinho aí, galera, eles são movimentos padrões de quais jogos? Então, para mim aqui, eles colocaram os movimentos dos personagens mais famosos nesse estilo de game em 2D. Pois aqui você tem a linguinha do Yoshi, você tem também o girinho do Crash no ar e a cambalhota do DK desde Donkey Kong Country lá do Super Nintendo. Cara, de verdade, isso é legal, mas eu senti falta de um movimento para chamar de seu. Já que em cima de você tem sempre um morceguinho, e esse morceguinho poderia ser melhor aproveitado com movimentos exclusivos ali do game, mas isso não acontece. Você até tem alguns upgrades mais para frente, mas não exatamente alteram ou adicionam algum movimento novo para o seu personagem. E falando mais da dinâmica das fases e da progressão, as fases são bonitas e criativas e possuem um level design que se encaixa muito bem, sendo que ao final de cada fase você salva uma abelha do esquadrão real. E essa parte aqui ela é parecida com Rayman Legends. Eu não sei se vocês estão percebendo, né? Mas realmente o jogo bebeu de muitas fontes, inclusive também de Donkey Kong Tropical Freeze, né? Ele tem essa pegadinha também de DK Tropical Freeze normal e natural, já que a gente está falando da Rare que fez nascer, né, o Donkey Kong. Então, tudo bem até aqui. Ainda que eu acho que sim, o jogo perde um pouquinho de personalidade, mas ele volta a brilhar na segunda etapa do game, que é quando você sai das fases e libera o Overworld. O Overworld, pessoal, a câmera fica de forma isométrica, vista de cima, e é como se fosse aquele mundo do Mario 3D World de Wii U, sabe? Que você consegue selecionar as fases ali controlando o personagem. É exatamente assim, só que em Yooka-Laylee Impossible Lair, você tem mais complexidade nesse Overworld, já que você tem mini puzzles, NPCs, e ali também é que tem as lojinhas dos tônicos, que são os upgrades que eu mencionei aqui no começo, que alteram um pouco a jogabilidade ou até mesmo cosméticos nas fases, tá? Mudando os gráficos e também você pode estar adicionando mais velocidade a Yuka, depende muito do upgrade que você vai comprar desses tônicos. Mas toda a dinâmica desse Overworld visto de cima é muito gostosa para o jogador, é muito prazeroso jogar ali. Desde o controle do personagem, os puzzles que você tem que resolver para acessar locais secretos e também os NPCs que estão espalhados ali pelo mapa. Realmente é um diferencial que eu nunca tinha visto sendo aplicado dessa forma. Então, aqui sim a gente vê uma identidade, aqui sim a gente vê um diferencial muito bacana. Em termos de progressão,
temos mais dois diferenciais. O primeiro deles é que, apesar de terem apenas 20 fases, elas possuem sempre pelo menos uma variação, e essa variação realmente altera a fase. Eu lembro que eu passei uma fase aí de água e depois eu consegui congelar tudo, e não é só que a água fica congelado, mas todo o level design da fase muda, desde as dinâmicas que você pula entre as plataformas até a trilha sonora. Ou seja, no final do dia não são apenas 20 fases, são 40 fases. E mais do que isso também, pessoal, as fases são bem grandinhas. Então, mesmo que você passe ali pelas 20, vai dar um trabalhinho porque elas são meio grandinhas. E já no outro diferencial é o tal do Impossible Lair. Pois o Impossible Lair é simplesmente a última fase do jogo que está disponível desde o primeiro momento. Estilo Breath of the Wild. Sim, a partir do momento que você abre ali o mapa, você já pode entrar nessa fase e tentar passar e zerar o jogo. Mas olha, o nível de dificuldade é extremo. Tenho que dizer para vocês que, sabe aquela última fase do Mario 3D World da Rota dos Campeões? Então, eu considero que o Impossible Lair, a última fase do jogo, é pelo menos 2 níveis acima daquela lá em questão de dificuldade. Sério, pessoal, eu já tô 2 semanas e meia jogando esse jogo e parece que eu não vou conseguir passar essa fase e zerar o game. É aí também que entra outra jogada deles. Lembra que eu disse que ao final de cada fase você salva uma abelha? Então, essa abelha aí te ajuda lá no Impossible Lair, que é a última fase. Pois para cada abelha que você salvou, você pode tomar um dano a mais. Entre aspas, fica mais fácil o Impossible Lair à medida que você passa mais fases no jogo. Outro destaque que nesse jogo está muito acima da média é sem dúvida a trilha sonora. Eu não tenho como traduzir para vocês o que eu senti porque é muito boa. A única opção que eu vejo aqui é soltar um pouquinho para vocês. Mas e aí, Rafael? Gostou ou não gostou do jogo? Então, eu gostei do jogo e eu acho que esse aqui é o problema, porque eu só gostei. Eu não me apaixonei pelo game, porque como eu disse, isso me pegou demais. Apesar de ter sim um ou outro diferencial que é muito bem aplicado e é legal, eu sinto falta ainda da sua identidade, tanto nas fases quanto nos movimentos e no carisma dos personagens. Sabe, faltou um movimentinho exclusivo ali para chamar de seu, para esse jogo aqui ficar extremamente apaixonante. Fora isso, é um jogo muito redondo e eu não esperava menos da ex-equipe da Rare. Tinha que ser assim e o jogo entrega. Mas, como ele bebe de muitas referências e não melhora nada, né? Ele pega a referência de Tropical Freeze nas fases, ele pega movimentos de jogos que a gente já está acostumado e não melhora, mas também não estraga nenhum deles. Não sei se deu para eu entender, né? Ele faz o arroz e feijão até acima da média, né? Coloca ali uma mistura, um bife ali, mas ainda faltou aquele negocinho para você falar, cara, esse jogo aqui é muito, muito bom. Não é tão assim. É um jogo bom e eu gostei. E a minha nota de recomendação para ele, de 0 a 10, é nota 8. De volta pro vídeo. Fala sério, né, pessoal? Jogão em plataforma em 2D. Joguem o Yooka-Laylee Impossible Lair. Tem algumas críticas com questão da personalidade do jogo, né? Que eu acho que faltou um pouco mais assim. Mas o jogo é muito bom, tá? É só umas ressalvas realmente, tá bom? Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo no coração. Lembre-se sempre, tamo rico. Fui.